A liderança do Campeonato Brasileiro volta para as mãos do Flamengo. E vamos ver o que os comentaristas têm para falar sobre a partida, que teve 2 expulsões do lado do Sport, 5 gols do Flamengo. Bora lá. A verdade é que o Flamengo, como um todo, teve uma atuação deprimente no primeiro tempo. Deprimente. Não fossem as expulsões, talvez o Flamengo enroscasse num jogo que não dava para enroscar, né? O Sport não estava nem aí com o jogo. Parece que estava tudo ruim, até a imagem. Agora, sobre o jogo, o Flamengo teve dificuldades, teve ali os desfalques, né? Foram 12 desfalques no total por conta da data FIFA e também de jogadores machucados, mas ainda assim, os desfalques não justificam o primeiro tempo do Flamengo. Foi um primeiro tempo muito abaixo e assim que o torcedor pode questionar e pode reclamar bastante. Aí, claro que tem as expulsões que condicionam a mudança de cenário para o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo joga todo o segundo tempo com 2 jogadores a mais, e aí era mais do que obrigação virar o jogo, como fez, e concluiu com a goleada de 5-1. Antes de continuar o vídeo, se inscreve e deixa seu like. Valeu? Já era obrigação, o Flamengo venceu o Sport 11-11, 9-11, ainda mais, e aí o time conseguiu ser capaz de vencer o Sport nessa circunstância imposta pelo jogo. Agora, para concluir aqui, outros pontos dessa vitória do Flamengo, até para o Piperno também comentar, alguns jogadores que entraram bem no segundo tempo e que construíram esse placar. O Everton Cebolinha, ele entrou na vaga do Samuel Lino, entrou muito bem, participou dos gols, inclusive no gol do Douglas, ele faz uma arrancada ali pelo lado esquerdo. Tem também um gol que ele bate, a bola vai na trave e o Juninho rebate para o gol. Então o Everton Cebolinha entrou muito bem no lugar do Samuel Lino, que não vem fazendo grandes atuações. Agora, um outro ponto é que o Cebolinha entrou na vaga ele entra, aliás, depois do Michael. O Michael entra antes do Everton Cebolinha. O Michael, que sempre, quando entra, deixa a desejar. E aí o torcedor do Flamengo tem pegado no pé do Felipe Luiz, e eu acho que com razão, como o Piperno falou recentemente do Abel e a teimosia com alguns jogadores, o Felipe Luiz também tem ali a sua teimosia com alguns jogadores, como, por exemplo, colocar Michael à frente de Everton Cebolinha, não escalar o Juninho, que é, nesse momento, a única opção do Flamengo como centroavante de ofício. Eu concordo com a opinião de que, mesmo com todos os desfalques, é complicado um time que quer ser campeão ter uma partida tão ruim como o Flamengo estava tendo, no momento que ainda estava 11-11. Depois das 2 expulsões, tudo muda, aí fica mais fácil. Essa partida expõe alguns erros, coisas que deveriam melhorar, principalmente a postura, principalmente o senso de urgência. Sim, acho que não dá para elogiar nenhum dos dois, mesmo o Flamengo ganhando de 5-1. A atuação do Flamengo no primeiro tempo foi um negócio, assim, de deixar o torcedor de cabelo em pé. Que coisa! O que foi o Emerson Royal? Hã? Que é isso, gente? Que é isso? Não, foi assustador, né, Mauro? Foi assustador. Até falando antes do Flamengo, né, que assumiu a liderança, foi assustador o que o Flamengo jogou no primeiro tempo. Juro, é de você olhar e falar, que palhaçada é essa? O time inteiro desligado, o time inteiro apático, o time inteiro sem criar. O Flamengo conseguiu deixar o Sport fora da sua casa. Não dá nem pra dizer que o Sport jogou em casa. Tinha mais torcida do Flamengo que do Sport. O Sport vendeu o mando de campo, gente. Fora de casa, o Sport estava melhor que o Flamengo, enquanto tinha o mesmo número de jogadores. E o Emerson Royal, assim, jogou muito mal também o garoto João Vitor, que eu acho que parte é culpa do Felipe Luiz, que não botou esses meninos para jogar em partidas durante a temporada, que estavam mais fáceis, mais encaminhadas. Porque uma coisa é o cara entrar, jogar 15 minutos hoje, 20 amanhã, 45 depois de amanhã. Vai pegando experiência, jeito, posicionamento, os companheiros. Ele treina e não joga. Aí precisou jogar. Você vê, o Cleiton entrou mal contra o Bahia. Ontem o João Vitor fez o primeiro tempo muito ruim. Ele é muito bom, mas tem 18 anos, cara. E o detalhe, o lado dele era o lado do Emerson Royal. Ele tinha que tentar consertar ainda as lambanças do lateral direito. O Emerson Royal tinha que dar tranquilidade pro João Vitor, ao contrário. Então ele falhou, os dois falharam no gol. Falhou várias vezes o menino, estava muito mal mesmo. Aí sai no intervalo, mas enfim, aí tinha que sair mesmo, tinha que continuar. O Emerson acho que não saiu porque não tem outro lateral e ele também mudou o time, né? Ficou com um zagueiro só e prendeu um pouco lá o Emerson como se fosse um zagueiro pela direita ali, né? Uma saída com 3 ali com o Léo Pereira, o Pulga descendo um pouquinho, e aí mudou o desenho tático porque jogava contra 9 jogadores. Mas foi um desastre. Todo mundo, Samuel Lino foi contratado como o jogador para abrir defesas fechadas. Ele não abriu nada. Situação pífia. Cebolinha entrou muito bem.
Cebolinha, para mim, foi o melhor em campo. E teve o personagem Juninho, né? E o Juninho, inclusive, assim, o Juninho no final do jogo, muito saudado pela torcida e tal, porque ele fez os gols mais importantes foram do Luiz Araújo, que empatou, e o dele que virou, que estava 1-1. E o tempo vai passando, vai ficando aquela angústia, né? Depois do segundo gol, tudo fica mais fácil. Tanto que o terceiro gol é imediatamente após. Porque o time, sabe, o time adversário, no caso do time do Sport, sabia que se tomasse um gol, com 9, não conseguiria chegar mais ao ataque. Ia ser muito difícil. E aí já desanima, aí já desestrutura tudo, aí os gols vão saindo naturalmente. E fez um gol de centroavante, né? De rebote na trave. Que algumas vezes, em diferentes jogos do Flamengo, a bola, sem o Pedro, a bola rondou ali a pequena área, né? E não aparece aquele pé, o joelho, a cintura, o que for, para empurrar a bola para o gol. E ele fez o gol típico do cara que está ali dentro da área, esperando uma sobra. Por isso que os times têm centroavante, né, na maioria das vezes. É o cara que fica ali para isso, é a bola que vai sobrar. É o cara que ocupa aquele espaço. E acabou fazendo um gol importante. Tomara que o Felipe Luiz, a partir daí, pelo menos use o rapaz quando for necessário. Porque prejudica o time. Você tem um cara que pode fazer esse papel, diabo. O Alassane não é centroavante. E ele ainda esperou 11 minutos para trocar. Quer dizer, nem volta no segundo tempo. Não, assim, parece uma má vontade, sei lá, eu não consigo entender. E as explicações que ele deu até hoje não são convincentes. Realmente, porque assim, alguns jogadores... O Alassane já fez uma atrapalhada lá contra o Bahia, mas tem nova oportunidade, o Juninho não tem. O Michel também entrou bem, eu achei que fez bem ali um trabalho até para reforçar ali o lado direito. Mas o Cebolinha, para mim, foi o melhor jogador do jogo. Entrou muito bem no jogo, participa desse gol, né, na primeira jogada dele logo, e depois jogou muito bem. Acho até que pode ser aproveitado no Fla-Flu, seja pela ponta esquerda, se ele barrar o Lino, ou até jogando por dentro na função que ele tentou ontem com o Bruno Henrique, que não funcionou também muito bem, não. É verdade. Para mim, o Felipe Luiz peca por não escalar alguns jogadores, deixar escanteados, porque em algum momento vai precisar, como está precisando agora. Só que tem um monte fora de ritmo, porque não joga, não tem oportunidade. Deveria ter aproveitado momentos mais fáceis para utilizar, para dar rodagem, e não aproveitou. Bom, eu quero saber a sua opinião. O Flamengo vai ser campeão? Vai sustentar essa liderança até o final? Ou o Palmeiras toma a liderança de novo? Bom, o Cruzeiro acaba estando fora da disputa nesse momento. Você acha que as expulsões foram justas, exageradas, foi roubo? Deixa sua opinião aí, você vai ajudar a gente se você fizer isso. Deixa seu like, se inscreve e forte abraço.